Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves, e aqui comigo a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. E Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha em casa, no radinho e também nas redes sociais da Itatiaia. O Setembro Amarelo, celebrado neste mês, traz a reflexão sobre a importância da conscientização e a prevenção ao suicídio. Falar sobre nossos sentimentos e sobre suicídio de forma responsável é um passo essencial para quebrar tabus e criar ambientes de apoio e acolhimento. Por isso, a gente recebe aqui hoje no Observatório Feminino uma pessoa que está na linha de frente com as pessoas que acreditam que, dando um fim à vida, terão os problemas resolvidos. Ela é a Norma Moreira de Oliveira, porta-voz e voluntária do CVV em BH, o Centro de Valorização da Vida. Norma, muito obrigada pela presença. Bom dia para você. Bom dia, a gente aqui agradece, né, essa oportunidade, que quanto mais se divulga o CVV, mais as pessoas ficam sabendo desse trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio. É muito importante para a gente essa divulgação e poder falar sobre esse trabalho. Pois é, Norma, falar sobre o suicídio, né? A gente muitas vezes evita, a gente muitas vezes também não quer falar disso com os nossos familiares, com os nossos filhos. Por que você acha que tem esse tabu? Por que suicídio ainda é um tabu, né, nessa sociedade nossa? A gente entende, Aline, que perder alguém por suicídio gera muita dor, né? É muito doloroso, é muito difícil. E às vezes as pessoas falam, né, dão um outro motivo para a morte da pessoa. Agora, a questão do tabu é porque antes a gente falava, falar sobre o suicídio incentiva o outro a suicidar, falar sobre o suicídio estimula, e na verdade não é isso, né? O trabalho Setembro Amarelo, a gente entende que a importância dele é conversar sobre a questão do suicídio. Conversar sobre o fato, trazer roda de conversa, entender um pouco mais, compreender um pouco mais a dinâmica e a forma de prevenir o suicídio. Eu acho assim, é interessante quando a gente fala do Setembro Amarelo, é bom a gente lembrar que é um combate não só setembro, né? Janeiro, fevereiro, todos os anos. E eu fico pensando que muitas vezes nessa correria que a gente, né, no dia a dia, a gente vai deixando tanto o outro de lado, né? Uma conversa com um amigo. Hoje a gente quase não telefona mais. E se alguém fala, posso te ligar? Gente, é terrível. Tipo, não, manda uma mensagem É. aí. E aí tem também, né, a questão do WhatsApp, por exemplo, que a gente já adianta O áudio. o áudio. Então, são situações que eu acho que ao longo da vida, né, dos anos, dos dias, a gente olhar com mais empatia, né, pelo outro, para o outro, a gente pode evitar tantos suicídios, né? Porque muitas vezes eu ouço, gente, mas fulano era tão feliz, fulano estava bem, fulano tinha uma questão, uma condição financeira tão boa, por que ele fez isso? Né, a gente fica se questionando, mas você não sabe no íntimo da pessoa o que ela estava sentindo. E eu acredito, Norma, e aí você pode me dizer, o trabalho do CVV é fazer isso que a gente da sociedade no dia a dia, na correria, não tem feito, né? Então, todo ano Setembro Amarelo tem um lema, e o lema esse ano é Atenção aproxima, né? E aproximar salva. Por quê? Exatamente isso que você falou. Hoje, eu até brinco que na pandemia a gente ficou todo mundo sofrendo porque queria encontrar, porque queria abraçar, porque queria estar perto. Aí acabou a pandemia e falou, agora pode. E ninguém foi, né? Então eu quero, às vezes, numa casa e fica parecendo frase feita, mas é verdade. 5 pessoas, cada uma com o celular e não se conversa. E quando o CVV traz isso, é para chamar a atenção, né? Esse ano a campanha é essa. Olhe para as pessoas, converse com elas, né? Saia dessa coisa da máquina, saia dessa coisa da internet e vá até as outras. Eu trabalho com um grupo de pessoas e às vezes eu não vejo as pessoas. Eu trabalho na minha casa, tudo bem, isso também aconteceu, né? Das pessoas ficarem em casa trabalhando, então foi separando as pessoas. E para eu me sentir pertencente, para eu me sentir bem, eu preciso ter com quem falar.
Eu preciso principalmente falar sobre os meus sentimentos, falar sobre as minhas dores, falar sobre as minhas angústias. É muito importante e necessário eu ter com quem conversar. Então, se eu não estou legal e alguém me olha, alguém me conversa comigo, alguém me pergunta alguma coisa, alguém se aproxima de mim, eu sinto que eu estou fazendo parte, eu sinto que eu estou sendo acolhida. Não é simplesmente aproximar e por curiosidade, né? Mas é buscar compreender o que eu estou sentindo, respeitar. É o trabalho que o CVV faz. A gente faz o trabalho de apoio emocional, onde a gente busca compreender as pessoas, respeitar o modo dela estar sentindo. O sentimento, ele é na medida de cada um, a forma de expressar é de cada um. Então, a gente busca respeitar, aceitar o ser humano e, principalmente, o que me deixa isenta de ter que dar conselho, dar fase feita, dar recado, é entender que nós somos capazes de sair das nossas questões. Basta, ou o ponto principal é eu ser acolhida. Eu sentir que a minha vida tem valor. E ela reflete na fala do outro, na compreensão do outro. Ô Norma, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Tem uma frase que você falou antes da gente começar o programa aqui pra gente, que quem pensa na morte, quem pensa em se matar, não pensa propriamente na morte, pensa em se livrar de uma dor, né? E aí, como é que a pessoa tem acesso ao CVV? O que o CVV faz? Ele existe em todo o Brasil? Contar um pouquinho dessa história. Então, o CVV é uma instituição, né, sem fins lucrativos, totalmente voluntário, que atende as pessoas, que desenvolve 2 trabalhos. O de apoio emocional, que é de acolher as pessoas no momento da dor, da angústia, da tristeza, e da prevenção ao suicídio. No momento que eu estou angustiada e eu preciso ter com quem falar, eu preciso ter alguém do outro lado para me ouvir, respeitando, compreendendo. Tem 62 anos que o CVV faz esse trabalho no Brasil. Em Belo Horizonte tem 47 anos. E é muito fácil falar no CVV. É 188, totalmente gratuito, 24 horas por dia. Tem sempre um voluntário disponível. No Brasil, nós somos aproximadamente 100 postos distribuídos. Nós somos uma média de 3.500 voluntários, o que é muito pouco, né, para atender todo o Brasil. E atende pelo 188 e atende também pela internet, né? Informações sobre o CVV, como acessar o CVV, é www.cvv.org.br. E essas pessoas, elas são atendidas, né? As pessoas que buscam por voluntários previamente treinados. Eles passam por um programa de seleção de voluntários em que são selecionados e treinados para estar fazendo essa escuta compreensiva, essa escuta amorosa. Eu estava pensando aqui, são mais de 60 anos, né? 62 anos no Brasil. E a nossa geração vem acompanhando a tecnologia avançando tão rápido, né? E eu penso muito que viver atualmente é muito desafiador nessa tecnologia, onde você abre o seu Instagram e aí você vê uma vida perfeita do outro lado, né? E aqui no Observatório a gente fala muito dos avanços das mulheres, da empatia com a outra mulher. Mas aí quando, por exemplo, eu entro em comentários de Instagram ou notícia, as pessoas elas acham que elas têm o direito de ir lá e falar, seu corpo tá assim, seu corpo tá aqui. Quer diminuir a pessoa e usa aquilo como uma liberdade de expressão, mas não é toda vez que você vai atingir o outro, você não tá tendo liberdade de expressão. E eu acho que isso vai minando as pessoas. E aí eu queria, Norma, é possível a gente fazer uma avaliação, tipo assim, dos atendimentos de antes e os atuais, com essa rede social, onde a grama do vizinho é linda, onde na internet todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, aí você olha dentro da sua casa, aquele caos que é o normal da vida, você fala, caramba, mas o que está acontecendo? Por que eu não consigo fazer isso? É possível a gente fazer uma avaliação disso, até nos atendimentos que vocês fazem nos últimos anos? Então, eu já tenho um tempinho, né, de CVV, e o que eu falo é o seguinte, a forma como eu expresso a minha dor é diferente, né? Às vezes as pessoas perguntam, qual a característica de quem liga? Eu falo, tantas quantas existe de ser humano. A gente sente dor, a gente sente angústia, numa perda a gente sofre, só que eu falo diferente hoje da perda.
E a gente fala de todo tipo de perda, perda financeira, perda de status, perda de status, né? Gera muita dor. E às vezes a pessoa liga e ali, no telefone com a gente, ela fala exatamente do que ela está sentindo a partir da vida dela. Não do que ela vê na internet, do que ela vê no Instagram, do que ela vê no Face, né? Ela traz porque ela sabe que ela vai ser acolhida, ela não vai ser julgada, ela não vai ser criticada, ela vai ser acolhida. Então, ela traz a verdade dela, ela traz o sentimento dela, o sentimento real. Ela não precisa, não deve, nem precisa, né, tá maquiando nada, porque no diálogo a gente faz com que ela perceba, porque é isso, né? Quando eu sou acolhida, eu percebo que eu tenho um valor, independente das minhas posses, independente das minhas postagens, independente de qualquer coisa. Tem uma diferença? Tem. O sentimento é o mesmo, mas a forma de expressar é totalmente diferente. A dor causada, às vezes, por tudo isso que a gente vê, que a internet nos traz, não tem nada contra, mas ela traz alguma coisa que me encanta e, de repente, eu não tenho contato com isso. Então, esse sentimento, ele é expresso ali, né? Por que que eu não tenho isso? Por que que eu não tenho aquilo? Eu vou me sentindo diminuída, né? Mas eu não posso falar com ninguém. Então, eu posso falar com o CVV, porque ali eu vou encontrar pessoas que estão disponíveis para me ouvir. E muitas vezes, Norma, às vezes quem está assistindo, ouvindo a gente, né, já pensou que deveria ligar para o CVV, não teve coragem, não ligou. Aí eu acho muito importante, Amanda, às vezes o papel da gente, como você falou, o papel da família, dos amigos, em ter essa empatia e ouvir, né? Quantas vezes a gente na correria do nosso trabalho, né, às vezes chega, eu preciso falar com você. Ah, tá, daí a gente fala depois, né? Mas a pessoa tá ali com aquele sentimento, com aquela vontade de falar agora. Não, às vezes, realmente, não dá para parar tudo ali e atender, mas acolha com carinho, fala, a gente conversa já já, a gente conversa daqui a 5 minutos, né? Essa empatia, eu acho que a rede social, o maior problema dela é esse, que você fica vendo as coisas acontecerem, baseando a sua vida na vida dos influencers ali, e são vidas diferentes, não é uma vida igual à nossa, de correria, de trabalho, de filho, de casa, de marido, de cuidar da mãe idosa, Na verdade, a gente nem sabe como é a vida deles, né? Porque eles colocam ali que eles querem mostrar, se nem aquela sabemos vida a é verdade. verdadeira, né? E a nossa vida é verdadeira, a gente, né, que tem esses afazeres todos. Então, eu acho que falta isso, empatia. Mas, Norma, se por acaso uma pessoa que está ouvindo, né, e fala, não, eu ainda não estou preparado para ligar para o CVV, ela pode contar com esse apoio da família, claro. E como é que teria que ser esse apoio, assim, de uma esposa, de um filho, de um familiar? Ele também consegue ajudar a pessoa, né, que às vezes pensa em tirar a vida? Atenção, né? Quando eu dou atenção à pessoa, eu não tenho que ser especialista em nada. Eu tenho que ser especialista, eu falo, em dar atenção, em ouvir. E ouvir é diferente. Eu falo que tem uma diferença de ouvir e escutar, porque quando eu paro para ouvir o outro, eu diminuo o meu ruído, né? Eu não tem como eu ouvir o outro ouvindo os meus ruídos. Então, quando eu quero acolher a pessoa, eu preciso diminuir os meus ruídos para ouvir o ruído do outro, né? Você falou uma coisa que é muito importante, Aline. Talvez eu não tenha 2 horas para ficar sentado conversando com alguém, mas na família, olha, daqui a pouco eu converso com você. Chega, né? A pessoa chega, olha para a pessoa, bom dia, boa tarde ou boa noite, rápido, bom dia, oi. Mas às vezes não acontece isso, né? Às vezes você chega, oi, e a pessoa, oi, tá ali no celular e pronto, né? E às vezes você expressa, às vezes você não tem coragem de expressar verbalmente, mas você expressa pelo gesto, pela face, e a gente não tá vendo isso. Então, é possível sim. É isso que o CVV está falando, né? Aproximar as pessoas salva, ajuda, né? Atenção, eu dou atenção. Eu falo, eu mostro para você que eu estou disponível para você. E a gente fala que não é a quantidade de tempo, não, é a qualidade. 10 minutos de atenção, 5 minutos de atenção, sem julgamento, sem crítica, apenas ouvindo realmente, já ajuda muito. Eu fico pensando, tô pensando aqui. Dá até vergonha de pensar que eu já fiz isso e eu acho que todo mundo já fez isso.
Às vezes, você não pergunta, oi, como você está? Você não quer saber da vida do outro, porque ela vai te trazer problema, você não tá afim de ouvir problema. Não é? Ou então você fala assim, nossa, você pergunta, vai conversar com a pessoa, ela só te traz problemas, e você não conversa, e aí vai isolando a pessoa. Eu acho que a gente tem muita dificuldade e um medo. Quando eu pergunto, oi, como você está? E às vezes é uma coisa que no CVV a gente aprende, né? Eu acho que é o medo, se a pessoa for contar como ela está, eu achar que eu tenho que fazer alguma coisa. E não tenho que resolver o problema da pessoa. No CVV a gente trabalha, né, num esquema de que a pessoa, enquanto indivíduo, é o jeito dela, o problema é dela, agora o sentimento pode ser nosso. Então, às vezes eu não pergunto, porque já vai me trazer problema. Não, não vai me trazer problema, ela vai falar sobre o que ela está sentindo, é isso. O problema é ela que vai resolver. Né? A gente tem muita dificuldade, muito medo de ficar e não ter resposta para dar. A resposta é acolher, a resposta é aceitar a Um pessoa abraço, do às jeito vezes, que né? ela está. A resposta é, eu estou aqui para te ouvir. É só isso. Todo o resto a pessoa dá conta de fazer. Eu tenho um pensamento que eu aprendi com uma amiga, ela me disse, eu não esqueço disso. A gente está falando de ter empatia com o outro, né? Só que é bom a gente também não esquecer de ter com a gente também. Porque às vezes a gente sempre tá lá, passa o pano pro outro, né? Não, fulano fez isso, não, mas era o momento. Mas às vezes a gente faz uma coisa e a gente se destrói, assim, porque a gente fez. Então, assim, tenha empatia com você. Você fez aquilo que você dava conta naquele momento. Né? Errou, tenta não errar mais, mas ou às vezes você não quer aquela situação, é um direito, né? E às vezes a gente também não tem empatia com a gente, com os nossos pensamentos. A gente teve, foi ano passado, me lembro, cada ano é um tema, né? E teve um ano que o tema era cuidar de quem cuida. Falamos aqui no Observatório Feminino já também. Era cuidar da gente, o grupo, né, se cuidar, porque para eu cuidar do outro eu preciso cuidar de mim também. E cuidar de mim é me respeitar, respeitar meus sentimentos, respeitar minhas emoções, diminuir julgamento, diminuir crítica, né? É me compreender. É isso que a gente faz com o outro que liga para o CVV, é a mesma coisa. Tanto é que se eu estou atendendo e um dia eu não estou legal, eu não vou fazer o trabalho. Mas eu posso ligar para um colega, porque se eu acredito que o apoio emocional ajuda a pessoa que liga, me ajuda também. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ligar para um colega, ele vai me atender, ele vai me acolher e eu vou me aliviar. Norma, a gente já está quase chegando ao final, mas eu queria te fazer uma última perguntinha. Depois a gente vai passar de novo todos os contatos do CVV no post do Observatório Feminino. A gente vai colocar o link, o telefone, tudo lá para vocês saberem. Eu divido muito assim a nossa época da pandemia, antes pandemia e depois de pandemia. O CVV, ele atendeu mais pessoas depois da pandemia? Durante a pandemia, logo que começou, causou muito susto às pessoas, porque ninguém podia sair, né? Então as pessoas ligavam e falavam, como que vai ser? Como que vocês vão? Porque a gente tinha, né, o maior número de voluntários era do posto físico. Mas o CVV, cuidando num movimento muito conjunto e muito rápido, conseguiu esse processo do atendimento remoto. Então o voluntário podia atender remotamente. E o que fez com que aumentasse o número, pelo menos que a gente percebe, é a possibilidade de poder estar falando gratuitamente. Desde 2018, 2015, 2018, quando começou o processo, né, do 188, que era um número que surgiu do Ministério da Saúde, e ele veio para a gente após uma estatística de que naquela época, assim, 800 mil pessoas morriam por suicídio. Então a gente entendeu que era mais do que uma pandemia. Então fomos chamados, a gente já fazia o trabalho há muitos anos, fomos chamados para juntar, unir forças e começar a coisa do Setembro Amarelo também. Então, aumentou o número, né, de pessoas que buscam o CVV. Eu acho que aumentou o número de pessoas para virem para ser voluntários também, porque a gente começou a perceber que ficar sozinho era muito ruim. Ficava aquele monte de gente dentro de casa e ninguém conversava com ninguém, então com quem que eu vou falar? E às vezes eu não conversava porque eu não queria falar com o outro da minha dor de estar ali presa. Mas aí eu podia ligar no CVV e falar. Né? Então a gente ouviu muito isso, a angústia, a tristeza das pessoas, a sensação de impotência,
né? E a perdas, que foram, assim, inúmeras, né? Então, aumentou bastante. E é importante ter amigos, né? Eu fico assim muito feliz em poder dizer que, por exemplo, vamos dar o exemplo com a Aline, nós somos amigas de verdade. Uma conta o problema e a gente às vezes tá rindo daquele problema. No meio você fala, cara, José, você tá ferrado, eu também tô. E a gente tá. E aí você vai vendo, às vezes não é nem tanto aqui, né? O outro acaba te abrindo um pouco os seus olhos. E um outro lema também que a gente fala, né? Que o CVV é um amigo temporário. Então, é aquele amigo que ouve, aquele amigo que acolhe, o voluntário. A pessoa que busca o CVV não precisa dar retorno, não precisa nem falar o nome, é totalmente anônima, né? Mas no momento que ela chama, que o voluntário atende, ela tem um amigo ali para ouvir, para estar com ela durante o tempo que ela precisar, quantas vezes ela precisar. Então, gente, a Norma vai repetir o telefone, Norma. É 188, 24 horas por dia, totalmente sigiloso, totalmente gratuito. Então, se você tem uma dor aí, né, uma dor que você precisa desabafar, às vezes não encontra mesmo um amigo, não encontra uma pessoa da família, ou às vezes você tá, né, não quer se abrir com essas pessoas conhecidas, liga lá no CVV, né, Norma, que você vai ser bem atendido, né, e eu queria só lembrar que eu amo a tatuagem que a Amanda tem, gente, na vida. Na vida, tudo passa. Né? A gente enfrenta momentos Você não realmente... vai terminar sem contar a verdade. Uma vez a minha tatuagem é, isso também passa. E aí a Aline uma vez leu, como alguém tem coragem de colocar uma tatuagem e isso também passa. Eu falei, eu tenho essa tatuagem. Ela tinha esquecido e me zoou durante muito tempo. Aí recentemente ela comprou uma plaquinha, né, Aline, tem na sua casa. Eu ganhei, porque realmente eu aprendi que tudo passa, né? Existem os momentos ruins, os momentos bons, nem os momentos bons, às vezes, eles duram para sempre, não né? Dura, é. Mas isso é a vida, né, Norma? É isso que é a vida, né? A gente não tá estagnado, é um sobe, desce, isso é a vida. Exatamente. E é interessante, né? Às vezes a gente recebe algum retorno. A pessoa não tem que dar nenhum retorno no CVV. Mas é muito legal quando elas dão algum retorno falando, né, que aquele momento que elas estiveram ali, que elas foram acolhidas pelo CVV, foi bom e que ajudou a resolver e a sentir que isso passa. Não é resolver o problema, mas é se sentir melhor. Quando eu sinto aliviada, eu tenho mais condição ou melhor condição de resolver os meus problemas e de repensar os meus problemas. E só falando rapidinho, o CVV tem outros trabalhos também, né? Ele tem o trabalho comunidade, que é um serviço comunidade, que atende as pessoas nas comunidades e atende, né, pelo 188 e também pela internet, né? Forma contato com o CVV é www.cvv.org.br, que tem todas as formas de atendimento lá. Gente, essa é a Norma Moreira de Oliveira, ela é porta-voz e voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Norma, muito obrigada pela presença, viu? Queria te agradecer muito. A gente que agradece, eu estava falando aqui com as meninas, da importância, porque a divulgação do trabalho é muito importante, né? Embora em Belo Horizonte tenha 47 anos, ainda é muito pouco conhecido. E que bom que tem Setembro Amarelo para a gente falar sobre isso. A gente no CVV falou, oxalá Setembro Amarelo fosse o ano inteiro, para se conversar sobre isso com esse interesse, com essa motivação. Mas que bom que tem e que a gente possa estar divulgando o trabalho, porque sem divulgação também não tem jeito, né? É isso aí. Então, gente, bom dia para vocês. A gente volta domingo que vem. Até Tchau. semana que vem. Tchau para todo mundo. Tchau, obrigada.